nascimento costuma ser celebrado como o início de uma história, o primeiro capítulo de uma existência. Mas essa ideia parte de um pressuposto silencioso, o de que o mundo deseja receber quem nasce. E quando isso não acontece, quando o primeiro contato com a vida não é um abraço, mas uma rejeição, talvez o primeiro trauma de uma existência seja justamente descobrir que você nunca deveria ter existido. Em Yu Yu Hakusho, o Makai é apresentado como o mundo dos demônios, mas ele também pode ser entendido como uma representação das regiões mais sombrias da mente humana, um lugar onde o medo, o desejo e a violência assumem forma. E entre todos os habitantes desse mundo, nenhum personagem representa tão profundamente o trauma da rejeição quanto Riei. Para entender sua história, porém, precisamos primeiro conhecer o povo do qual ele nasceu. As Kourimi, as mulheres do gelo, vivem isoladas do restante do mundo. Elas formam uma sociedade composta apenas por mulheres e perpetuam sua espécie através de uma reprodução assexuada, dando origem sempre a novas meninas Kourimi. Por isso, qualquer envolvimento com um homem é considerado uma violação das leis mais sagradas de seu povo. Para elas, manter essa tradição significa preservar a pureza de sua raça. Mas toda sociedade construída sobre a ideia de pureza acaba desenvolvendo um medo quase obsessivo daquilo que é diferente. Foi exatamente isso que aconteceu quando Hina, uma das Kourimi, apaixonou-se por um homem. Daquela união nasceu um menino, um híbrido entre o gelo e o fogo. Enquanto sua filha Yukina era uma Kourimi comum e foi aceita pela comunidade, Riei carregava em seu próprio corpo tudo aquilo que aquele povo considerava uma maldição. Antes mesmo de abrir os olhos para o mundo, sua existência já havia sido julgada. As anciãs ordenaram que o bebê fosse lançado do alto do vilarejo para morrer. Sua mãe, incapaz de desafiar as tradições, apenas conseguiu deixar com ele a pedra de lágrima, um cristal formado por suas lágrimas, como a única lembrança de que, apesar de tudo, ele havia sido amado. Essa cena revela uma verdade profundamente humana. Riei não foi condenado por algo que fez. Ele foi condenado simplesmente por existir. E é justamente aqui que sua história deixa de ser apenas a história de um demônio e passa a ser a história de qualquer pessoa que, em algum momento da vida, sentiu que não pertencia a lugar nenhum. É justamente nesse ponto que a filósofa e psicanalista Júlia Kristeva apresenta um dos conceitos mais influentes de sua obra, a abjeção. Para Kristeva, o abjeto não é simplesmente aquilo que é mau ou monstruoso. É tudo aquilo cuja existência ameaça a ordem sobre a qual construímos nossa identidade. É o que rompe fronteiras, desafia categorias e coloca em crise aquilo que uma sociedade considera puro e aceitável. Para preservar sua identidade, toda comunidade precisa expulsar aquilo que considera uma ameaça. Riei representa perfeitamente esse conceito. Ele não foi rejeitado porque era cruel, não nasceu violento e não havia cometido crime algum. Sua única culpa era existir como algo que as Kourimi não conseguiam compreender. Antes mesmo de desenvolver uma personalidade, ele já havia sido transformado em um símbolo daquilo que precisava ser eliminado. Sua expulsão não acontece por justiça, mas para preservar a ilusão de pureza daquele povo. Kristeva afirma que aquilo que é expulso nunca desaparece completamente. O abjeto permanece na fronteira da consciência, lembrando que nenhuma identidade é tão estável quanto imaginamos. Talvez por isso Riei jamais consiga abandonar suas origens. A pedra de lágrima deixada por sua mãe representa esse paradoxo. Ela prova que ele foi amado, mas também recorda diariamente que esse amor não foi suficiente para protegê-lo. Crescendo sozinho no Makai, Riei aprende que sobreviver exige esconder qualquer vulnerabilidade. Demonstrar sentimentos passa a ser fraqueza, e confiar em alguém torna-se um risco. Sua personalidade é moldada pela violência, pela frieza e pelo isolamento. É nesse ponto que podemos recorrer ao conceito da tétrade sombria da personalidade, composta por narcisismo, maquiavelismo, psicopatia e sadismo. Nos primeiros momentos de Yu Yu Hakusho, Riei demonstra traços desses 4 aspectos. No entanto, eles não representam sua verdadeira natureza. Representam mecanismos de defesa, construídos por alguém que precisou sobreviver ao abandono. Sua arrogância protege uma autoestima destruída. Sua frieza impede que volte a ser ferido. Sua agressividade funciona como um escudo contra um mundo que lhe ensinou, desde o nascimento, que existir era perigoso. No fundo, o guerreiro impiedoso continua
sendo a mesma criança lançada ao abismo pelas próprias origens. Mas a trajetória de Riei começa a mudar, quando ele toma uma decisão que, à primeira vista, parece contraditória. Em vez de buscar mais poder pela força bruta, ele escolhe submeter-se à cirurgia do olho Jagan, realizada por Shigure. O objetivo era encontrar o vilarejo das Kurimi e localizar sua irmã, Yukina. O preço, porém, era altíssimo. Riei abriria mão de quase toda a força que possuía para adquirir um novo olhar sobre o mundo. Sob uma perspectiva filosófica, esse momento representa muito mais do que uma simples modificação física. Na psicanálise de Júlia Kristeva, existe uma distinção entre o semiótico e o simbólico. O semiótico corresponde ao universo dos impulsos, das emoções primitivas e da violência. É um espaço onde o indivíduo reage apenas aos próprios instintos, sem conseguir transformar sua dor em significado. Foi exatamente assim que Riei viveu durante a infância. Rejeitado. Desde o nascimento e criado em um ambiente onde apenas os mais fortes sobreviviam, ele aprendeu a se comunicar exclusivamente pela força. Cada batalha substituía uma palavra que ele nunca aprendeu a dizer. O simbólico, por outro lado, representa a entrada no universo da linguagem, das relações e das normas que tornam possível a convivência. É quando o indivíduo deixa de responder apenas aos impulsos e passa a construir significado através dos vínculos que estabelece. A cirurgia do Jagan simboliza justamente essa passagem. Ao aceitar perder poder para adquirir uma nova forma de percepção, Riei renuncia à ilusão de que poderia enfrentar tudo sozinho. O Jagan não amplia apenas sua visão, ele amplia sua maneira de compreender o mundo. Não é por acaso que depois desse momento sua trajetória muda. Aos poucos, Riei deixa de agir apenas para sobreviver e passa a criar laços com Yusuke, Kurama e Kuwabara. Sua aproximação não nasce da amizade, mas do respeito conquistado em batalha. É nesse momento que outro conceito de Kristeva ganha força: o estrangeiro. Para ela, o estrangeiro não é apenas quem vive em outro lugar. É aquele que carrega dentro de si a sensação permanente de não pertencer. Riei continua sendo esse estrangeiro. A diferença é que sua solidão deixa de ser apenas uma condenação e passa a ser uma escolha consciente. Ele já não luta para ser aceito. Ele luta para descobrir quem pode ser, mesmo sem precisar pertencer a lugar algum. Essa transformação prepara Riei para o maior confronto de sua jornada: enfrentar a própria escuridão através do dragão das chamas negras. A verdadeira transformação de Riei atinge seu ápice durante o Torneio das Trevas. É ali que ele domina o dragão das chamas negras, o Jou Ensatsu Kokuryuha, uma técnica que simboliza muito mais do que poder. O dragão representa a própria escuridão que Riei carregou durante toda a vida, uma força tão destrutiva que, se não for controlada, consome o próprio usuário. Contra Bui, porém, Riei faz algo extraordinário. Em vez de apenas lançar o dragão contra o inimigo, ele permite que a criatura envolva seu próprio corpo. Em termos simbólicos, esse momento representa a integração daquilo que Carl Gustav Jung chamava de sombra. A verdadeira maturidade não consiste em destruir nossa parte mais obscura, mas em reconhecê-la, aceitá-la e impedir que ela nos domine. É justamente isso que diferencia Riei de tantos outros personagens de Yu Yu Hakusho. Toguro também sofreu um trauma profundo ao perder seus discípulos, mas escolheu negar sua humanidade e buscar força a qualquer custo. Sensui, ao descobrir a crueldade dos seres humanos, permitiu que sua mente se fragmentasse em diferentes personalidades, incapaz de suportar a realidade. Yomi transformou a perda da visão em uma obsessão por controle e poder político. Cada um deles respondeu à dor tentando fugir dela. Riei faz o oposto. Ele nunca foge de sua escuridão. Ele aprende a conviver com ela. Até mesmo Raizen oferece um contraste interessante. Apesar de ser reconhecido como o demônio mais poderoso do Makai, sua maior batalha não foi contra outros guerreiros, mas contra os próprios instintos. Ele escolheu limitar sua fome para permanecer fiel ao amor que sentia por uma humana. Enquanto Raizen representa o domínio dos desejos, Riei representa o domínio do trauma. Entre os protagonistas, essa diferença também aparece de forma clara. Ryuzuki encontra força ao aceitar todas as partes de sua identidade, humana e demoníaca. Kurama vive reconciliando duas vidas completamente diferentes, equilibrando a inteligência humana com sua natureza demoníaca. Kuwabara demonstra que a verdadeira força nasce da lealdade, da coragem e da capacidade de proteger quem ama. Riei, por sua vez, representa algo diferente.
Ele demonstra que ninguém escolhe o trauma que recebe, mas todos podem escolher o que farão com ele. Talvez seja por isso que sua relação com Mukuro seja tão significativa. Assim como Riei, Mukuro também nasceu cercada pela violência. Escravizada e brutalizada durante anos, ela transformou sua dor em uma armadura. Ambos carregam cicatrizes que jamais desaparecem. Ambos aprenderam a desconfiar do mundo. E justamente por compartilharem feridas semelhantes, conseguem enxergar um no outro algo que quase ninguém percebe. Não monstros, mas sobreviventes. O respeito silencioso que nasce entre eles talvez seja uma das relações mais profundas de toda a obra, construída não sobre palavras, mas sobre o reconhecimento mútuo da dor. No fim, Riei salva Yukina. Encontra aquilo que procurou durante toda a vida e, ainda assim, decide nunca revelar que é seu irmão. Essa escolha costuma ser interpretada como frieza, mas talvez seja seu maior gesto de amor. Ele compreende que algumas verdades existem para aliviar quem as conta, não necessariamente quem as escuta. Em vez de buscar reconhecimento, Riei escolhe proteger Yukina à distância. Pela primeira vez, ele coloca a paz de outra pessoa acima do próprio desejo. Essa é a grande lição de Riei. O trauma pode marcar uma vida inteira, mas não precisa determinar seu destino. A escuridão não desaparece. Ela pode ser compreendida, integrada e colocada a serviço de algo maior. Riei não venceu porque derrotou seus inimigos. Ele venceu porque deixou de fugir de si mesmo. E talvez seja justamente por isso que ele continue sendo um dos personagens mais fascinantes da história dos animes. Se você gostou desta análise e quer conhecer mais sobre a complexa história de Mukuro, já existe um vídeo dedicado exclusivamente a ela aqui no canal. Tenho certeza de que ele vai complementar tudo o que conversamos hoje. Agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda com essa leitura sobre Rei? Existe algum outro personagem de Yu Yu Hakusho que mereça uma análise filosófica como essa? Deixe seu comentário, porque eu faço questão de ler e conversar com vocês. Se este vídeo agregou valor, deixe o seu like, compartilhe com quem também gosta de análises profundas e inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. E lembre-se, isso é Cristeva.